olá, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. E esse vídeo aqui nosso é a sequência do nosso estudo bíblico em relação aos 10 mandamentos. Na verdade, o estudo de hoje é uma conclusão em relação aos 10 mandamentos. Se você perdeu algum dos mandamentos ou todos eles, né? Você tem como ir aí no meu canal do YouTube, Francis Restel Deloio. Você tem todos esses vídeos aí disponíveis e estão liberados para o público em geral. Não é privado, tá? Se você quiser se inscrever lá no canal é bacana porque toda vez que chegar um vídeo lá de devocional, de estudo, enfim, você vai receber um aviso. Você habilita lá, seleciona o sininho do aviso e você recebe a informação, tá bom? Bom, então nós vimos os 10 mandamentos e hoje nós iremos aí à conclusão desse estudo sobre os 10 mandamentos. Interessante que essa conclusão eu deixei separada, deixei para uma ocasião, um vídeo, um estudo nosso, a gente poder observar Jesus e os 10 mandamentos, né? Onde e como Jesus se enquadra em relação aos 10 mandamentos, até porque os 10 mandamentos estão lá no livro do Êxodo, né, como nós vimos todas essas semanas, e Jesus surge aqui na Terra milhares de anos à frente do quando foi escrito o livro de Êxodo, né, do Êxodo do povo. Então, como é que fica Jesus e os mandamentos? Um texto que interessante, se você quiser anotar e depois fazer a leitura, João, capítulo 14, do 21 ao 26, né? E aí a gente vai seguir aqui na ideia de como a gente entende Jesus em relação aos 10 mandamentos, tá bom? Então uma conclusão, fechamento teria que ser com Jesus, né? Não tem jeito. Muito bem. Para começar, Jesus resume os 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos, certo? Como nós sabemos, e respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse texto se encontra em Lucas 10, verso 27. Tá bom? Então, nós temos aqui essa divisão que Jesus faz em relação aos 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos voltar lá, ó. Amarás o Senhor teu Deus, né? Coração, alma, força e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Bom, de que modo nós amamos a Deus? Primeira pergunta, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, eu fiz algumas sugestões aqui para a gente poder refletir e meditar sobre. Orando a Deus, lendo a palavra, indo à igreja, ouvindo e divulgando a sua palavra, crendo em Jesus, e etc, e etc. A ideia do verso é a ideia do amor café. A gente nunca mais vai esquecer. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, nossas forças e entendimento. Então devemos amar ao Senhor, nosso Deus, com o amor café, com o coração, com a alma, com a força e com o entendimento. Acho que a gente nunca mais esquece essa. E a segunda parte da divisão que Jesus faz dos 10 mandamentos em 2 tem a ver com amar as pessoas como a nós mesmos, né? De que modo, a perguntinha que eu coloco, nós amamos as pessoas? E aqui eu fiz um texto um pouco maior, ó. Deixa eu sair de lado aqui. Nós amamos as pessoas respeitando, e aí a ideia do respeito é algo que está bem distante da nossa realidade, no momento atual nosso, né, na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo. A falta de respeito em relação às pessoas. As pessoas não respeitam umas às outras. Amar as pessoas significa respeitá-las. Evitando, por exemplo, brigas, né, tempos de mídias e redes sociais, aí nós temos inúmeras brigas desnecessárias que não levam a lugar algum e as pessoas acabam
entrando nessas brigas desnecessárias e que não vão levar a lugar algum, né? Não prejudicando. Então, a ideia de prejudicar o próximo, ela evidencia uma ausência de amor pela pessoa, pelo outro. Então, aí nós já não estaríamos cumprindo essa segunda parte da divisão que Jesus faz dos 10 mandamentos em 2, né? Sorrindo, cumprimentando, perdoando, tolerando, tolerância, tolerando. Tolerância é outra palavra que precisa ser mais, sair do nível do intelecto e da semântica da palavra e passar para a prática, né? A tolerância prática. Tá faltando isso também hoje em dia. Ajudando, demonstrando interesse pela pessoa, compreendendo, falando bem, mostrando seus erros, muitas vezes. O amor é aquele que mostra os erros, né? Então, às vezes a gente fica muito preocupado se a pessoa vai chatear, né? Se nós amamos, nós precisamos apontar os erros com amor. Lembrar disso, né? Com amor. Tem gente que aponta o erro dos outros com total ausência de amor, né? E aí vira uma denúncia, né? E não a ideia de uma restauração, de um endireitar do caminhado e tal. Corrigindo, a ideia da correção, não sendo falso, mas amigo de verdade, não fazendo fofoca, falando mal da vida alheia, falando da vida dos outros, não tendo inveja quando a gente é invejosa e não desejando mal a ninguém, não fazendo brincadeiras de mau gosto. Hoje em dia a gente tem em alta, né, a ideia do bullying. Na minha época não se falava disso, não, de bullying. As pessoas, especialmente crianças e adolescentes, faziam muito, mas existem muitas brincadeiras de bastante mau gosto e acabam ofendendo as pessoas. Ajudando as pessoas, sendo honesto, não mentindo, não sendo fingido, não caluniando, não guardando rancor, não tendo ódio, não sendo preguiçoso, não ofendendo, enfim, procurando acertar mais e errar menos. Procurando acertar mais e errar menos. Então, tudo isso aqui são sugestões de evidência de que estamos amando as pessoas, né? E aí eu coloquei essa frase em negrito: querendo para os outros exatamente o que desejamos para nós. Então, a ideia de amar as pessoas como a nós mesmos é a ideia de que eu passo a querer para os outros exatamente aquilo que eu desejo para mim. E aí facilita o processo desse amor para com os outros. Muito bem. Cristão, então, é aquele que vive o amor de Cristo e trabalha para construir um mundo melhor, combatendo as coisas erradas, né? O cristão cresce ou se valoriza como pessoa, como ser humano, quando ele se preocupa com o verdadeiro desenvolvimento dos outros. Então a ideia é desenvolvimento dos outros, sendo uma preocupação do cristão. Evidencia a pessoa valiosa que ela é, o valor que ela tem, né? E ela acaba até crescendo conceitualmente pelo valor que ela apresenta. Quando procura viver como irmãos, e é esse amor fraterno que dá sentido à nossa vida e à vida das outras pessoas, tá? Mas será que vivemos sempre esse amor fraterno? Será que no nosso dia a dia, na família, na escola, no trabalho, etc., nós nos esforçamos realmente para que esse mundo seja melhor? São perguntas que precisam vir à nossa mente. Lembrando que estamos concluindo os 10 mandamentos e vimos que Jesus divide em 2 partes. Amar a Deus com amor, fé, coração, alma, força e entendimento, e ao próximo como a nós mesmos, né? E aí nós vimos a diversidade de opções para a gente demonstrar esse amor ao próximo. Mas a pergunta é, será que nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida cristã, nos esforçamos realmente para que o mundo, para que esse mundo seja cada vez melhor? Perguntas que precisam ser respondidas, né?
Somos pessoas e por isso nos relacionamos uns com os outros. Então, relacionamento interpessoal é algo que não tem como a gente fugir. A gente se relaciona com pessoas. Tem gente que gosta de ficar escondido, igual o ermitão, né? Longe das pessoas. Isso é muito preocupante. Somos seres relacionais e seres relacionais precisam de relacionamento interpessoal. Mesmo aqueles que desgastam, eles fazem parte da formação da identidade humana e aqueles relacionamentos que geram desgaste são relacionamentos que nos amadurecem, tá? Este relacionamento acontece ou é feito de várias maneiras. Por exemplo, numa festa, num jogo de bola, né, de futebol, basquete, vôlei, numa brincadeira e etc. Tudo é manifestação de convivência. Quando eu pus aqui convivência, eu lembrei do projeto Conviver. É a ideia do viver em conjunto ou conjuntamente, convivência. Junção aí de dois termos, convivência. É igual quando eu digo que a pessoa é consagrada, ou seja, ela anda e evidencia o sagrado que nela habita. Então ela está sempre consagrada. É a ideia da convivência, viver ou vivenciar, experienciar conjuntamente, tá bom? Isso daí é relacionamento. E conviver é viver com os outros, como eu estou dizendo, não tem como. Desejando e fazendo para os outros exatamente aquilo que desejamos para nós, tratando os demais como nós gostaríamos de ser tratados também por eles. Essa é a ideia do relacionamento saudável e da proposta do amar o próximo como a nós mesmos, que Jesus coloca, né? Na verdade é um mandamento de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E aí eu preciso desejar para o outro exatamente aquilo que eu desejo para mim. E eu tenho que tratar as pessoas ao meu redor como eu gostaria de ser tratado por eles. Isso é interessante, né? Às vezes a gente não pensa por essa ótica, por esse prisma. Grande parte das pessoas ignora o primeiro mandamento, amar a Deus. Elas tentam distorcer as leis, fazendo-as funcionar em defesa apenas dos seus interesses pessoais, tá? Por isso a sociedade precisa de cadeia, polícia, exércitos, usar violência, processos, julgamentos, armas, etc. Exatamente por isso. Quando, na verdade, uma única coisa substituiria tudo isso e traria o reino de Deus aqui na Terra. O que seria? O que substituiria isso tudo? Amar a Deus e amar o próximo. Essa ideia da divisão que Jesus faz dos 10 mandamentos em duas partes, Jesus sempre genial e brilhante, ela não é por acaso, até porque se nós olharmos os 10 mandamentos, como nós já estudamos esses 10 mandamentos, nós vemos que temos alguns mandamentos que são diretamente verticais. Vamos formar uma cruz? Os 10 mandamentos, existem os verticais e os horizontais. Verticais e horizontais. Então, existem mandamentos que são mandamentos para mim em relação a Deus. Não terás outros deuses diante de ti, né? Tá? Amarás o Senhor teu Deus, né? Então, são mandamentos que são verticais. Agora, os horizontais, que é um outro conjunto dentro dos 10 mandamentos, uma outra parte é horizontal, e aí apresenta mandamentos que tem a ver com relacionamento com o próximo. Então, veja você. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, enfim, mandamentos que têm a ver com a questão relacional, é horizontal. Os verticais, que são relacionamentos que têm a ver comigo e Deus, desculpem, com você e Deus, estão na então vertical, diferente da horizontal, é a cruz que se forma, tá? E aí vem Jesus lá no Novo Testamento, milhares de anos à frente, e diz que os mandamentos aí são amar a Deus sobre todas as coisas, ao vertical, e ao próximo como a si mesmo. Ao horizontal, Jesus volta à ideia da cruz de novo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo se ama, né? Então, essa proposta de Jesus é um resgate lá de milhares de anos atrás do Antigo Testamento, do livro do Êxodo 20, capítulo 20, dos 10 mandamentos que foram escritos lá
na pedra, né, na tábua das leis, entregues a Moisés quando ele foi ao monte, tá bom? E aí Jesus faz esse resgate. Interessante que de maneira novamente brilhante ele sintetiza, né, os 10 mandamentos nesses dois grupos. Então, na verdade, ele apenas agrupou os mandamentos e disse: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. E a ideia é que, se nós passarmos de fato a amar a Deus e ao próximo, nós conseguiremos trazer o reino de Deus para a terra, substituindo essas coisas que eu sugeri acima, né? que tem na sociedade por necessidade, por problemas sérios de falta de amar a Deus e ao próximo. Então, essa é a proposta de Jesus aí, que ele sintetiza lá no Novo Testamento. E com isso nós chegamos aí ao término da nossa série sobre os 10 mandamentos, nessa conclusão, nesse fechamento hoje. E na próxima semana nós iniciaremos uma nova série de mensagens. Eu vou colocar no grupo aí do WhatsApp da igreja, irmãos e irmãs, umas 2 sugestões de temáticas, como eu fiz antes dessa série dos 10 mandamentos. Eu me lembro que eu coloquei o Pai Nosso e os 10 mandamentos. Eu já vou amanhã, até sábado, colocar 2 opções para votação lá no grupo, tá? Então uma será o Pai Nosso, que já era da proposta anterior, que aí os 10 mandamentos acabou vencendo, né? E eu vou colocar uma outra sugestão. Então ficará entre Pai Nosso e essa outra sugestão. Até sábado eu ponho. E aí vocês podem votar, escolher. E a partir daí a gente na semana que vem vai iniciar então uma nova série de estudos aqui gravados. Tá bom? Espero que tenha sido bastante proveitoso, né? O estudo sobre os 10 mandamentos. Texto clássico e fundamental na vida de todo cristão. Que Deus nos abençoe. Continue nos dando esclarecimento, orientação na caminhada e no aprendizado cada dia mais da palavra dele. Deus abençoe você. Até mais. A gente se vê no próximo vídeo.